Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Uma excelente manhã a todos. O amanhã onde levantamos e viemos para a igreja e nos propomos a escutar uma palavra, né? Hoje é um domingo diferente. Hoje é um domingo que a gente pode exercer simplesmente o nosso direito de cidadão, que é votar para alguém governar São Paulo por mais 4 anos. E aqui hoje eu quero continuar estendendo sobre aquilo que a gente vem falando nas quinta-feiras. E hoje eu queria trazer isso no domingo. Deus me deu essa palavra, como todos os irmãos sabem. Eu estou em Mateus 5. E assim eu estou lendo capítulo a capítulo, do 5 ao 7. E Mateus 5, se todos puderem abrir as suas Bíblias aí. Hoje estaremos falando sobre algo que vem acontecendo, e ultimamente mais corriqueiramente, sobre o adultério. Sabemos que aqui é o Sermão do Monte, e Jesus está ensinando aquelas pessoas. Para recapitular o que foi dito, Jesus começa falando sobre os bem-aventurados. Jesus fala sobre toda a bem-aventurança. Isso está do 1 ao 12. Do 13 ao 16, Jesus fala da influência cristã. Como somos influentes no mundo? Porque somos sal da terra e luz do mundo. Um cristão, ele tem que ser isso. E Jesus, ele continua falando sobre o cumprimento da lei, sobre os homicidas, e chega na parte que eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre o adultério. O adultério, ele ocorre quando se falta algo, ou quando você não está vendo mais algo. O adultério é algo tão grave, pastor, que ele se quebra uma aliança. E quando uma aliança ela é quebrada, você simplesmente começa a fazer algo que os seus olhos estão contemplando. Porque simplesmente o adultério é uma quebra de confiança. Devemos confiar quando casamos um no outro. E aqui Jesus veio falar referente a isso. Ele usa o adultério. E talvez para nos ensinar muitas coisas nessa pequena leitura que eu vou fazer, mas eu extraí muita coisa, pastor Gilmar. Deus falou muito comigo. Porque quando se quebramos uma aliança, não conseguimos mais andar sobre aquilo que a gente um dia determinou. Um dia que a gente fizemos o juramento um com o outro. E quantas pessoas não estão adulterando espiritualmente? Quantas pessoas deixaram Jesus de lado? Está deixando o seu noivo de lado. Estão quebrando a aliança. Então, em Mateus 5, 27, está escrito assim: ouvides o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar uma mulher com interesse impuro no seu coração, cometeu adultério com ela. E se os seus olhos direito fazer pecar, arranque e atire para longe de ti. É melhor perder um dos olhos, ou melhor, é melhor perder um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te fazer pecar, corta e atire para longe de ti. É melhor perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. E é somente
Isso. O adultério é o que Jesus veio tratar. É o que Jesus veio falar com esse povo. Ô, Senhor, me ajuda aí. Só um momento. E o adultério, como eu comecei falando, ele é simplesmente uma quebra de aliança. Ou uma falta de fidelidade. E quando não produzimos mais isso, pastor Gilmar, fidelidade, andamos conforme o nosso querer. Jesus, ele faz algo aqui, ou ele fala algo que é muito importante para nós. Porque ele começa falando, se os seus olhos pecar, e o seu olhar define para onde você vai, ou não. O seu olhar define o foco que você quer ir. Então, essa manhã é sobre isso que eu quero falar, sobre os nossos olhos. Onde os seus olhos estão fixos? O que os seus olhos estão fazendo? Seus olhos estão agradando aquilo que o Pai quer? Porque já dizia um poeta que os olhos são a janela da alma, né? Então, tudo aquilo que os nossos olhos contemplar e o nosso coração abrir, é para onde vamos caminhar. Jesus, ele começa falando aqui, hoje eu vou ser bem sucinto, irmãos, com aquilo que Deus colocou no meu coração, bem sucinto mesmo. Mas eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para a nossa vida. Porque Jesus, ele começa simplesmente falando aqui, vocês ouviram o que foi dito. E o que foi dito àquele povo? Aquele povo conhecia a lei. Levíticos 20:10 diz que um homem, quando ele era pego em ato de adultério, ele era apedrejado até a morte. Era condenação de morte, pastor. Era condenação de morte, Marcelo. E morria os dois, tanto o adúltero como a adúltera. Eu não sabia. E eu estudando sobre essa palavra, existe uma lei. Existe uma lei no Brasil que se cometer esse ato, é de 15 a 6 meses de cadeia, de detenção. Existe essa lei. Eu até separei ela aqui, eu tinha separado ela aqui. Lei, artigo 240. Artigo 240. De 15 dias a 6 meses de detenção. Para nós vermos como que é a importância disso. E por que Jesus está relatando isso? Porque existe uma fidelidade. E é isso que Jesus espera da gente, uma fidelidade. Vocês ouviram o que foi dito. Isso é um mandamento, o 7º mandamento. Não adulterarás. O problema hoje, pastor Gilmar, que muitos deixaram de ser fiel com Jesus. Muitos viraram as costas. O pastor começou aqui falando sobre a oração do apóstolo Paulo em Efésios. E devemos orar por pessoas que verdadeiramente estão necessitadas. Mas tem pessoas que já quebrou a aliança. Ele não quer mais. Não é que ele não é necessitado, todos nós somos necessitados de uma oração. E devemos orar um pelos outros. O problema é que muitos já quebraram essa aliança, já viraram as costas. Jesus já não é mais o noivo. Sabe qual que é o problema hoje em dia? É que a cruz do Calvário já não faz mais diferença. O quanto é difícil saber e entender que a aliança de Jesus com nós, o amor dele foi derramado na cruz.
Não foi uma aliança constituída na porta de um boteco, uma aliança constituída, não, foi uma aliança eterna. Jesus prometeu para nós vida, e vida com abundância. Mas para ele dar essa vida, ele deu, para ele nos dar essa vida, o que ele deu? A vida dele. E ali era uma nova aliança, porque o povo estava vivendo uma aliança que já era totalmente um povo promíscuo, pastor João. Um povo desviado, um povo adúltero. Moisés subiu e o povo ficou no pé do Monte Sinai. E acharam que Moisés estava demorando. O que o povo fez? Um bezerro para adorar. E mais uma vez vemos que o povo adulterou sobre Deus. No pé do monte. Naquele lugar. Que geração estamos vivendo, pastor? Uma geração que não suporta mais as dores do casamento. Uma geração que não suporta mais caminhar com Jesus e ser fiel. A infidelidade hoje em dia é algo que é muito corriqueiro, as pessoas estão levando isso como algo natural. Se virou natural. Eu disse aqui que a janela dos nossos olhos, a janela da nossa alma são nossos olhos. E muitas das vezes estamos abrindo essa janela para entrar coisas que não era para entrar. Olhando para lugares que não era para a gente estar olhando. E quando isso acontece nas nossas vidas, você pode ter certeza que a destruição é total. O adultério, ele acaba com a família. O adultério, ele destrói tudo aquilo que você construiu. E Jesus veio dizer para aquele povo, vocês ouviram. Porém, eu vos digo, qualquer um que olhar para a mulher do próximo já está cometendo adultério. O povo vivia embaixo de uma lei. E talvez não estava mais obedecendo essa lei. Mas Jesus disse, aquele que olhar. E aí começa, através do nosso olhar. Mas essa manhã eu quero declarar para vocês que ainda tem saída, tem um Deus que restitui. Porque o salmista, ele diz, elevo meus olhos para o monte. Então tem saída. Porque às vezes você já não está conseguindo enxergar mais. Mas Deus fala, eu elevo meus olhos. O salmista fala, eu elevo meus olhos. E no monte, ele vê que tem socorro. Então devemos entender que ainda existe socorro. Que ainda existe um Deus que cuida. Que ainda existe um Deus que restaura. Segundo alguns estudantes, diz que esse salmo escrito por Davi foi quando ele recebeu a notícia que tinha morrido Samuel. E aí ele declarou, eleve meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que cobiçar e o seu coração. Quer dizer, você pode olhar. Olhar é pecado? Você vive num mundo que você vai se deparar toda hora com o pecado. Se você olhar algo que você... Vamos dar um exemplo aqui. Se você olhar para alguma coisa que você sabe que aquilo é pecado, olhar não é pecado, pastor Gilmar. Agora, se o seu coração, aí você pecou. É o que Jesus está dizendo aqui. Se você olhar e o seu coração cobiçar, você já pecou. E o mais duro que está acontecendo hoje é porque muitos estão olhando.
Pessoas estão conseguindo, pastor, trocar Deus por qualquer coisa. Os seus olhos estão cobiçosos. É muito difícil, né? A gente olhar assim e ver que pessoas outra hora estavam declarando o nome de Jesus. Que outra hora estava louvando no nome de Jesus. Mas algo te tirou da presença. Esse algo foi o seu olhar. Simplesmente o seu olhar te tirou da presença de Deus. Você começou a olhar para coisas que não era lícito ao homem olhar. Você começou a olhar para coisas que não agradavam a Jesus. Enquanto você estava olhando, tudo bem. E quando você começou a cobiçar? E quando simplesmente desceu para o coração? Hoje vemos cadeiras de igreja cada vez mais vazias. Cada vez menos pessoas na igreja. Isso é frustrante? Às vezes é. Mas devemos entender que pessoas estão simplesmente tirando o seu olhar daquilo que é necessário a gente sempre estar olhando. Jesus. Eu não tenho que entrar aqui na igreja, olhar para o pastor, olhar para o diácono, olhar para o irmão, para tal irmão, não. Eu tenho que entrar aqui na igreja sabendo que eu vim cultuar Jesus. Eu tenho que entrar aqui na igreja com o meu olhar fixo em Jesus. O problema é que muita gente está entrando na igreja e estão começando a olhar para o pastor. O pastor, é claro que ele tem que ter uma vida correta, mas ele é ser humano. Ele erra. Pessoas estão começando a olhar, pastor Gilmar, para bens materiais. E aqui eu não estou dizendo que o cristão não tem que ter. Lógico que nós servemos um Deus que é o dono da prata, o dono do ouro. A gente tem que almejar o que tem de melhor da parte de Deus. A gente temos que pedir para Deus, Senhor, eu quero tal coisa. Mas essa coisa nunca tem que estar acima de Jesus. Jesus é o torro, é o topo. Buscai primeiro meu reino e sua justiça. E os demais ele vai acrescentar. O olhar sempre vai te definir para onde você quer ir. Grava essa palavra essa manhã, sempre. Se você for fazer uma viagem, a sua mente, ela começa a contemplar algo que a sua visão quer ver. Não é assim? Se você falar, eu vou para Rio de Janeiro. E aí, vamos dizer, um dos monumentos mais importantes no Rio de Janeiro, talvez seja o Cristo Redentor, né? E você fica pensando, como que é? Só que seus olhos querem contemplar. Não é assim? É desse jeito. Então, seu olhar sempre vai definir para onde você quer ir. O seu olhar, ele sempre vai te definir para onde você quer ir. Eu sou motorista de ônibus. E eu conduzo, você tem que conduzir o ônibus. E de olhos fechados eu conduzo o ônibus para algum lugar? O meu olhar, ele sempre vai definir para onde eu quero ir. Sempre. Se eu estou aqui conduzindo, se eu fechar o olho, eu bato, eu subo na calçada, eu machuco as pessoas que estão dentro. Mas se eu estiver olhando, não, eu sei conduzir. O engraçado é que no meio do caminho, ele tem vários buracos. Moacir. Se o meu olhar está contemplando o buraco, eu vou cair dentro do buraco? O que eu faço? Desvio. É isso que está acontecendo hoje. O cristão está andando. Os olhos dele estão contemplando o buraco. Está vendo que aquilo é pecado. Mas sabe o que ele está fazendo? Passando dentro. O quanto é difícil isso, né?
Porque a palavra da cruz já não faz mais diferença. Que Jesus está falando do reino dele. E talvez hoje muitos não estão nem... já demorou demais. 2000 e poucos anos. Não vai acontecer mais não. Esse negócio de ser cristão aí está por fora. E deixa de contemplar aquilo que Jesus prometeu. Jesus prometeu que ele ia preparar lugar, não era? Ele está preparando lugar. Só que ele vai voltar para buscar a sua noiva. E a noiva que permanecer fiel, vai. E a que não permanecer, felizmente, vai ficar. O difícil é as pessoas entenderem que o reino dos céus não é para qualquer um. A própria Bíblia diz quem vai herdar e quem não vai herdar o reino do céu. E aqui não é o meu mérito entrar nisso. O meu mérito é falar sobre a visão. Mas as pessoas têm que entender que o reino do céu, que aquilo que Jesus constituiu na cruz, não é para qualquer um. A Bíblia vai dizendo uma classe de pessoas que não vai entrar. Não adianta você querer dizer, não, que a palavra é dura. Às vezes a palavra é dura, pastor. A palavra, ela constrange. E se ela não vier para me constranger, por que eu estou fazendo aqui? E aí Jesus, ele continua, porque ele diz no verso 29. E se seu olho direito fazer pecar, arranque, e tire, e atire para longe. É melhor perder todos os seus membros do que ter o teu corpo lançado ao inferno. E aí ele disse, o seu olho direito te faz pecar, arranca. E Jesus simplesmente está dizendo para você, tira o pecado da sua vida. Arranque, lance fora. Você foi lavado, você foi limpo. Suas vestes foi trocada. E por que você ainda está andando nessa desobediência? Então é melhor você arrancar o olho e jogar fora do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. E o olho é um membro. E quantos membros não estão estragando o corpo, pastor? Quantos membros já não estão fazendo que o seu corpo praticamente esteja em pecado? Aí vai dizer, nossa, irmão Ricardo, que palavra dura. Não é dura, a palavra constrange. Se eu subir aqui no púlpito para falar da minha vida, eu não tenho que falar de Jesus, aquilo que é aqui, ó, Bíblia. Manual do cristão de vida. Você tem alguma dúvida? A Bíblia. Membros estão estragando o corpo. Estão apodrecendo o corpo. Estão fazendo com que o corpo peque. Estão fazendo que o corpo anda fora de conformidade. Então Jesus diz, arranca, joga fora. É melhor você andar assim do que você andar em pecado. Do que todo um corpo ir para o inferno por causa de um olho que está olhando para onde não devia. Que está fazendo coisa onde não agrada a Deus. Então, simplesmente é sobre isso que Jesus vem ensinar. Sobre o seu reino. Sobre o pecado. Não é de qualquer forma, ninguém entra de qualquer forma. No reino de Deus não entra de qualquer forma. Na sua casa as pessoas entram de qualquer forma, Marcelo? Na sua casa são suas regras. Se eu chegar na sua casa de qualquer forma, você vai falar, não, aqui não entra. Bater no seu portão qualquer um, falar, não, vou entrar, não, aqui na minha casa não entra. E por que no reino de céu as pessoas estão achando que é diferente? Jesus nos ama. Essa é a verdade.
Mas Jesus, ele não coabita com os nossos pecados. E as pessoas estão confundindo o amor de Jesus. As pessoas estão achando que, não, porque Jesus me amou, eu posso fazer o que eu quero. Porque Jesus me amou, eu vou andar de qualquer jeito. Não, porque Jesus me amou, eu vou olhar mesmo para o pecado e vou cobiçar mesmo. Porque ele me amou. Ele já fez a parte maior, ele deu a vida dele por nós lá. Já sangrou. Agora é só desfrutar desse sangue. Vou ali, peco um pouquinho, depois eu volto para os pés de Jesus, porque ele me amou. E até quando vai viver nessa vida? Até quando vai andar em zigue-zague? Até quando? A própria Bíblia diz que os pés não manquejem mais, que andem em terreno aplanado. Aí o membro olha, o membro está na igreja, olha e fala, tem nada, Jesus me amou. Vou fazer. Ele está sempre de braços abertos me esperando. E aqui ele diz, arranque seu olho. Porque se ele está te fazendo pecar, arranca. Tira fora da sua vida. O problema é esse. Que as pessoas às vezes querem andar defeituoso, mas não querem arrancar o pecado. Quer andar com o olho olhando para qualquer lugar, mas não quer arrancar. Sabe por quê? E todos nós sabemos, nós vivemos nesse mundo. Porque o pecado, ele é doce. É um prato bem gostoso, igual aquele que Jacó preparou para Esaú. Só que esse prato, ele tinha um preço. E muitos estão comendo desse prato e estão esquecendo que tem um preço. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então o ser humano, ele tem o pecado, ele tem um salário, ele tem a morte. É a morte. Só que Deus, ele tem um dom gratuito. Jesus. Quando você verdadeiramente se arrepender daquelas práticas, daquilo que você faz, Jesus tem um dom gratuito. É de graça, pastor Gilmar. Porque ele já pagou. É algo que você pode chegar e falar, está de graça. Só que é o seguinte, você ajeita a sua vida, não é de qualquer jeito. A mudança é paulatinamente. Ninguém entra na igreja hoje e amanhã é santo. Não existe isso. Ninguém entra na igreja. Eu entrei, eu cooperador Ricardo, eu entrei aqui na igreja, eu não bebia, mas eu fumava. E por algum tempo, Macira, eu continuei fumando. Porque eu precisava me livrar daquilo. Só que foi com o tempo. Jesus, ele vai trabalhando com você paulatinamente. Mas você tem que querer. Porque se eu não quisesse, até hoje eu estava fumando. Eu queria, irmão, vocês não sabiam o quanto que eu queria largar do vício do cigarro, o quanto é difícil. Eu queria. Mas eu não conseguia. Mas o meu desejo, meu coração queria, pastor Gilmar. E até um dia que Deus me libertou. Aí você fala, nossa, irmão Ricardo, legal. Mas só que Deus me libertou de uma tal forma. Porque até hoje, parece que eu nunca fumei na minha vida. Eu precisei sofrer um infarto para parar de fumar. Todos aqui na igreja sabem que eu infartei. Fiquei 4 dias na UTI. E eu não vou falar do amor de Deus nisso daí? Vou. De alguma forma ele me pegou pela orelha e falou, você vai parar de fumar agora. Eu precisei sentir um pedaço da morte na minha vida para mim parar de fumar. Mas hoje eu dou graças a Deus. Porque de alguma forma ele mostrou o seu amor.
O problema é que as pessoas estão achando que não sei, com o amor de Deus é um ursinho de pelúcia que você tem que ficar alisando. O pai, quando ele te ama, ele te corrige também. Isso não deixa de ser amor de Deus. Porque de alguma forma ele mostrou para mim que eu era capaz. Mas ele precisou fazer isso. E hoje eu me sinto super bem, irmãos. Eu infartei, mas parece que eu nunca infartei na minha vida. O problema é esse. Vamos largar o pecado. De alguma forma, se o seu coração quer, Deus vai fazer que você largue. O problema é igual eu falei, é você continuar. Está errado, mas quer continuar. Está errado, está gostoso, vou continuar. Eu sei, eu já aceitei Jesus, já me batizei no nome dele, mas o apóstolo Paulo diz que aquele que é batizado no nome de Jesus é batizado na sua morte. Vou viver de qualquer jeito. Está podendo? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Pois eu vou lá e peço perdão. Deus é misericordioso. Jesus é bom. E Ele é. Isso, a sua graça é incomparável. Mas está mais do que na hora de fazer um esforço para largar tudo isso. E continuar caminhando a sua vida. No verso 30 ele diz assim: e se tua mão direita te fazer pecar, corte, atire para longe de ti. Melhor perder todos os seus membros do que ter o teu corpo lançado no inferno. E aqui Jesus de novo fala: corta a tua mão. E aí você vai falar: Jesus, você está mandando se mutilar? Que vamos se mutilar. Corta tudo e suas mãos e seus braços estão trabalhando para quem? Porque além do olho, seus braços te fazendo pecar. É isso que Jesus está dizendo. Você está trabalhando para quem? Escutamos no início do culto o pastor falar de Jó. E Jó perdeu tudo. Por quê? A Bíblia diz que o diabo pediu permissão para Deus, né? Só que em momento nenhum Jó exaltou o nome do diabo. Porque quando ele perde tudo, ele fala: Deus me deu, Deus tomou. Quem deu para ele? Foi Deus. E quem tomou? Foi Deus. Seus braços trabalham para quem? Para Deus. Então eu quero dizer para você, enquanto você continuar trabalhando para Deus, Ele vai prover tudo na sua vida. Ele vai poder... Você vai passar por alguns momentos de dificuldade, vai. Mas quando Ele dá tudo em dobro. A Bíblia diz que quando Ele restituiu para Jó, Ele restituiu tudo em dobro. Eu vou falar para vocês, irmão, quanto Deus é bom. Deus, Ele faz coisas na nossa vida que às vezes a gente não está nem esperando. Ele vai lá e provém algo que talvez você nem esperava naquele momento. Coisas que você contemplou no seu coração e falar: ah, Deus, Porque a gente vivemos um mundo material, a gente nós não vive desprovido. Então, às vezes, a gente quer andar mesmo num carro bacana. Isso não é pecado, pastor Gilmar? Às vezes, a gente quer chegar na nossa casa, sentar num sofá bacana. Isso é pecado? Não é. E a gente vivemos nessa atmosfera. O melhor de tudo é ter Deus na nossa vida. Mas o quão é gostoso você satisfazer as suas necessidades terrenas. Você ter uma casa bacana. Você ter um carro bacana para andar. Você ter até uma chácara para você ir. Modéstia à parte, né? Dando uma alfinetada, que está faltando só uma piscina, né? Mas não é bom você ter isso, você contemplar isso? É bom. Só que aqui, simplesmente Jesus está dizendo: se o seu braço direito ou sua mão fazer pecar, arranca.
Porque se você está usando sua mão para trabalhar e constituir riqueza somente, e esquecer que o provedor é Deus, é melhor você arrancar ela e não constituir nada. É melhor você entrar no reino do céu sem a mão direita, mas sabendo que você vai desfrutar da glória de Deus, do que você ficar aqui com todo o seu membro. Então que essa manhã a gente possamos refletir. Para onde os seus olhos estão olhando? O que seus olhos estão contemplando? Nunca se esqueça, nossos olhos são a janela da nossa alma. E aquilo que entrar e for para o coração, é aquilo que você vai fazer. É aquilo que você vai fazer. Pode parar para analisar na sua vida. Todas as vezes que você fez alguma coisa, você só fez quando você contemplou no seu coração. Você olhou para aquilo, mas você só agiu quando você falou, vou fazer. Aí é o seu coração que está contemplando. Então, que possamos ficar com essa palavra essa manhã. Como eu disse, que ia ser bem sucinto. Para entrar no reino do céu, não é olhando para qualquer lugar. Olhe para Jesus. Trabalhe para Jesus. Contemple para a glória de Jesus. E que Deus abençoe. Um excelente dia, ou tarde, ou noite, não sei que hora com meus irmãos do canal do YouTube, do Instagram vai estar nos assistindo. Mas nos ajuda, compartilhe esse vídeo, curta e que Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade.